Graça e paz, queridos e queridas. Nós estamos aqui para mais um Seguir a Cristo, Manual Discipulado, hoje com a lição número 2, acerca da salvação. Então, como nós já dizemos anteriormente, quando na lição 1 falamos sobre o pecado, esse é um livro do nosso bispo Paulo Lockman, Gisélia Constantino, e por isso eu estou fazendo somente a leitura, tá? Não estou aqui esboçando nenhuma interpretação, a não ser a leitura da palavra, para que possamos entender e sermos fidedignos, senão a gente aumenta muito o horário do discipulado, do estudo, Então, por isso é que nós estamos fazendo isso. Então vamos lá. Uma introdução desse tema. Na tradição e teologia wesleyanas, de John Wesley do povo metodista desde suas origens, a salvação se refere a uma experiência fundamental. Ser salvo é ser tirado de um perigo onde se corre o risco de perecer. Conforme o tipo de perigo, a salvação pode significar proteção do mal ou de perigo, ajuda e socorro, está lá em Atos 7, 25, resgate, Deuteronômio 7, 8, cura, Tiago 5, 15, segurança total, Salmos 27, 1 a 2, a libertação de situação de infidelidade, está lá em Sofonias 3, de 15 a 20, libertação da opressão e miséria, está lá em Jeremias 8, 20 e Jeremias 14, 8 seguinte, a vitória sobre o pecado, Mateus 1, 21, vitória sobre a morte, 1 Coríntios 15, 55 a 57, vitória sobre os inimigos, está lá Êxodo 14, 30, e plenitude do reino, Apocalipse 21, de 1 a 8 e etc. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, e aí nós vamos ler, Lucas 4, 18 e 19, Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Dá um sentido abrangente para a salvação. Libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Jesus mostra que a salvação não é salvação só da alma, do íntimo, ou como comumente dizemos, no nível só espiritual. A salvação divina é parte da vida e para o ser humano na sua totalidade, para cada aspecto do seu ser, ou seja, emocional, físico, espiritual, pessoal, social e etc. Sempre que as escrituras falam em alma, diferentemente do conceito grego que usamos hoje em dia, alma é o mesmo que vida, a vida toda da pessoa integralmente. 2. A salvação é providenciada por Deus pela graça. Deus
é o rochedo da nossa salvação. Salmos 95, verso 1. Tá lá. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salvação é o ato mais importante de Deus através de Jesus. Ele mostra a sua face e se revela em Jesus Cristo, colocando-se a favor das pessoas contra tudo aquilo que prejudica a sua humanidade. Ou seja, capacidade de a pessoa ser humana. E sensibilidade contra tudo que destrói a vida e que não permite a manifestação da graça divina. Através da salvação em Cristo, Deus encontra uma solução para que homens e mulheres se tornem novamente seus amigos e amigas sem medo, com vida plena e livres para amarem seus semelhantes. Ou seja, uma comunidade de irmãos e irmãs, o que é possível só pela presença da graça de Deus Pai. Deus salva o ser humano do pecado, cujo salário, ou seja, a consequência, é a morte. E morte significa dor, solidão e ausência de Deus. O pecado tem vários nomes: incredulidade, desamor, rejeição de Deus, ausência de valores morais, da prática do bem, da solidariedade, da verdade, da lealdade, da misericórdia, do perdão, bem como a presença da injustiça, egoísmo, violência e insensibilidade. Por maiores que fossem seus esforços, as pessoas jamais conseguiriam salvar-se por seus próprios recursos. E somos salvos porque Ele nos ama. Por sua graça infinita. Mesmo na condição de pecadores, Ele nos ama. Romanos capítulo 5, verso 8 ao 11, diz assim. Romanos capítulo 5, verso 8 ao 11, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Voltando ao texto. E, através do seu amor, colocado em nosso favor, trabalha por nossa salvação. Deus deseja que nos salvemos. Deus quer nos salvar. Deus trabalha criando oportunidades, nos dando oportunidades para que aceitemos a salvação que Ele nos oferece através de seu Filho, Jesus. Então vamos lá? João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Ou seja, somente por Jesus. Terceiro, a salvação, a fé e o arrependimento. O encontro com Jesus faz que percebamos a contradição e a fragilidade de nossa vida humana. Ao nos depararmos com a santidade de Deus, vemos nossa ambiguidade, mesquinhez e pecado. Esse encontro com Jesus nos desafia a segui-lo.
Somos chamados a nos arrepender, negar a validade e as prioridades dos caminhos sem Jesus e, pela fé, nos convertermos a Jesus e ao Evangelho da paz e do amor, abraçando-os com o coração e com toda a nossa vida. A atitude mediante a qual o ser humano abandona toda a confiança em seus próprios esforços e em seus próprios caminhos para obter a salvação. Quer sejam esses atos de piedade, ou seja, religiosidade, de bondade, sacrifício ou promessas, chama-se fé. É a entrega pessoal de nossa vida a Cristo em confiança e obediência, é a inteira confiança em Cristo e só nele para a salvação. Ao permitir que Cristo seja o Senhor de nossa vida, acontece o arrependimento, o abandono do pecado e a volta para Deus e seu serviço. A mente, que é o âmago do ser humano, é radicalmente transformado pelo arrependimento. É essa mudança, ou seja, a conversão, alcança também o coração, as emoções, a vida, as relações com o próximo e até mesmo os sonhos. O arrependimento é um sentimento profundo, fruto do reconhecimento da ausência do bem e a consciência do mal presente. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Olha o que diz lá em João 16. João 16, versos 7 e 8. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E intercede por nós, junto ao Pai. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Romanos 8, verso 26 e 27. Diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Na expressão bíblica, convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo, que está lá em Mateus 3, capítulo 3, verso 2, e Mateus 4, 17, e também Marcos 1,15, temos um resumo da mensagem tanto de Jesus como de João Batista, o apelo ao arrependimento e à conversão. Todavia, o convite de Jesus encerra um aspecto novo. É necessário apoderar-se da salvação que já se encontra presente e por ela sacrificar tudo. Vamos lá? Mateus capítulo 13, verso 44 a 46. Mateus 13, Mateus 13, 44 a 46. Assim diz a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra.
O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Até passei mais, tá, gente? Mas ele está falando aqui justamente sobre o reino dos céus, ou seja, daquele que, para obter a salvação, sacrifica tudo, mas se mantém íntegro. Enquanto há tempo, Mateus 25, 11 a 13, diz assim: mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, Jesus está nos dando um tempo. Deus está fazendo um convite através de Jesus Cristo a todos os homens e mulheres: convertei-vos. A aceitação de sua palavra significa o ingresso no senhorio de Deus, no seu reino e na herança de todas as suas promessas e bênçãos. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, verso de 8 a 11. Romanos, capítulo 6, verso de 8 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 4. A salvação e o novo nascimento. No mesmo momento em que uma pessoa é justificada, ou seja, perdoada, de seus pecados por meio da fé em Cristo, sinal definitivo da graça de Deus, esta mesma graça opera em seu coração o novo nascimento. Ou seja, a regeneração da sua vida, sendo a pessoa transformada realmente em uma nova criatura. Deus perdoa o pecado e ele, ao mesmo tempo, purifica o pecador ou a pecadora. A justificação e o novo nascimento ocorrem simultaneamente. O novo nascimento ou regeneração nada tem a ver com os sinais externos, sejam a aparência física, a religiosidade ou o próprio batismo. Não é o batismo que nos faz nascer de novo. Ele é a celebração, a confirmação pública desse novo nascimento. Novo nascimento que se revela sobretudo por uma vida transformada, em decorrência da qual o cristão, ou seja, homem e mulher, torna-se alicerçados em Deus, aliançados com Deus, vivendo pela fé em amor e justiça constantes, cheio das virtudes do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, de 22 e 23, assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quinto, o ser humano pode cair da graça de Deus? Cremos que
depois de nos tornarmos cristãos, estamos sujeitos a cair da graça de Deus. Ou seja, assim como respondemos positivamente ao chamado de Deus, acolhendo a sua palavra, presença e graça, da mesma forma podemos a qualquer tempo voltar a nos fechar para Deus, sua palavra e graça. Daí a recomendação do apóstolo Paulo em Efésios 4:1, que diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E do alerta de 1 Coríntios 10:12, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Deus nos criou com liberdade, e Ele não interfere nessa liberdade. Ele nos ama tanto a ponto de respeitar a liberdade que nos deu decisões que tomamos. Podemos usá-la até para abandonarmos a Cristo, mesmo depois de sermos cristãos. Por isso, declaramos que é uma falácia, uma mentira que fere e afronta os ensinamentos da Bíblia Sagrada, afirmar que uma pessoa, uma vez salva, salva para sempre. Será no grande julgamento final que Deus dirá a todos sua palavra: vinde, bendito de meu Pai, para o reino, ou apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Experimentamos hoje, pela fé, a certeza da salvação, ou seja, pelo tipo de vida e testemunho que temos hoje, podemos saber se estamos servindo a Deus ou não, se praticamos a justiça e o amor ao próximo ou não, se nossa vida pertence a Deus ou não, se somos herdeiros do reino ou não. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que começaram bem, mas fizeram de suas vidas uma tragédia. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 24 por diante, e 1 Reis 11, de 1 a 6. Cremos, contudo, que a pessoa que experimenta a vida cristã dificilmente se desviará dela definitivamente. Sexto, a predestinação. Geralmente acontece alguma confusão quando falamos em predestinação. Efésios capítulo 1, verso 3 a 7, né? Vamos lá ler Efésios, capítulo 1, a gente passei demais. Efésios 1, verso 3 a 7, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, e segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Né? Afirma que Deus, em amor, nos predestinou a ele, para sermos santos, desde antes da fundação do mundo. Deus criou cada ser humano, todos nós, para o louvor da sua glória, para viver sob a sua graça em salvação. Ou seja, Deus nos vocacionou para ele, para o seu reino, para o evangelho. Mas, habitualmente, quando usamos a palavra predestinação, não é este o sentido que damos a ela. Geralmente a palavra predestinação tem por trás de si a teologia e a doutrina equivocada da dupla predestinação.
Essa teologia ou doutrina diz que Deus seleciona desde o ventre materno algumas pessoas para terem sua salvação e também seleciona algumas outras que jamais terão a salvação e automaticamente já estão condenadas à perdição eterna, sendo lançadas fora do reino. De acordo com essa doutrina errônea, não haveria nada que se pudesse fazer para mudar o destino. John Wesley dizia que acreditar num Deus que escolhe algumas pessoas para a salvação e algumas para a perdição e sofrimento é acreditar num Deus pior, muito pior que o próprio diabo. Segundo essa doutrina absurda da dupla predestinação, as pessoas predestinadas por Deus para a salvação podem fazer o que quiserem, matar, roubar, blasfemar, fechar-se para Jesus e etc., que não perderão jamais a sua salvação. A salvação seria uma herança garantida por Deus. Por outro lado, as pessoas predestinadas por Deus para a perdição eterna poderiam até experimentar o arrependimento e a conversão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, que isso não iria mudar a sua situação de perdidas. Infelizmente, algumas igrejas, querendo arrumar desculpas fáceis para o caos e a violência que vivemos, ou para explicarem o fracasso da evangelização que desenvolvem, dizem que os maus são predestinados para a perdição. Nada podemos fazer por eles. A pena de morte para eles é a solução. Nem Jesus pode dar jeito, dizem equivocadamente. Nós repudiamos essa doutrina. Afirmamos a soberania de Deus, sim. Cremos num Deus todo-poderoso, sim. Mas cremos que a soberania de Deus é sempre salvadora. Cremos que somente Deus pode nos salvar e que Ele quer salvar a todos nós. Cremos que a salvação é para todas as pessoas e todas as pessoas é oferecida através do anúncio de Cristo da evangelização. Mas cremos também que as pessoas poderão ou não aceitar a graça de Deus. As pessoas optarão por estarem ou não abertas a essa graça pela fé. Aceitar a doutrina da dupla predestinação é o mesmo que dizer que não há verdade na palavra e no ensino de Jesus. Afirmamos que essa doutrina contraria a mensagem total da Bíblia e anula toda a obra, pregação, encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Faz a evangelização ser desnecessária, pois não faz sentido nem para os condenados por predestinação divina à salvação ou condenados por predestinação divina à perdição. Deus não manda uma pessoa para o inferno. O inferno não é a vontade de Deus para a vida de ninguém. É a pessoa mesma quem escolhe, faz e segue o seu caminho. Cremos num cristianismo que está aberto para todos os homens e mulheres e que o desejo de Deus é que todos aceitem a salvação oferecidas através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, que nos revela um Deus que é amor, amigo, salvador, companheiro. Louvado seja o nosso Deus. 7. Conclusão. Em Jesus Cristo, Deus salva o ser humano dos pecados. Está lá em Mateus 1:21, Lucas 1:77 e Tiago 4:12. Da morte, Lucas 6:9, 2 Coríntios 5:10. Da sua cólera, Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 a 10. Da condenação, João 3:17,
e João 12, 47. Da perdição, Mateus 16, 25 e Marcos 8, 35. O salvo não é aquele que está à espera da morte para desfrutar do seu lugarzinho no céu. Ser salvo é ser transferido do reino da morte para a vida. Efésios, capítulo 2, verso 5. Diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. É viver a missão de promover a vida abundante para as pessoas, estando entre elas, amando-as e servindo-as em nome de Jesus, enquanto não se possui a vida plena e definitiva no reino de Deus. Cremos numa salvação que vai para além da morte, mas cremos que a salvação começa em nossa vida quando o aceitamos e o acolhemos como nosso Salvador. A visão em Apocalipse 21, verso de 1 a 8, nós vamos ler. Apocalipse 21, verso de 1 a 8 diz assim: vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É a promessa da salvação em sua plenitude. Morte, lágrima, luto, pranto, dor foram vencidos. Tudo foi finalmente vencido. Tudo isso passará. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E assim estamos finalizando essa lição 2, a respeito da salvação. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor passe com todos. Fiquem em paz. E aqueles que desejarem também vão estar no nosso canal Todo Dia com Cristo, os estudos do Seguir a Cristo.